E nesta semana, a Anvisa aprovou a primeira injeção para prevenir a infecção pelo HIV. Misael Mainetti tem informações ao vivo para a gente. Misael, boa noite para você. Como vai funcionar essa imunização? Se é que podemos falar assim, né? Uma injeção a cada 2 meses em vez de comprimidos diários. Muito boa noite para você, Lívia, e para todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, concedeu um registro de novo medicamento, ao cabotegravir, que é uma injeção aplicada a cada 2 meses para prevenir a infecção por HIV. O aval foi publicado já no Diário Oficial da União. A injeção, desenvolvida pela farmacêutica GSK, tem nome comercial de Apretude. O medicamento funciona como uma profilaxia pré-exposição ao vírus, chamada de PrEP. No Brasil, desde 2018, a estratégia é oferecida pelo SUS por meio de comprimidos diários. A terapia é destinada para grupos de maior risco de exposição ao HIV, como homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo e pessoas que não vivem com o vírus, mas que estão num relacionamento em que a outra pessoa vive com HIV. E como que funciona hoje em dia? O comprimido deve ser tomado diariamente, é uma combinação de antirretrovirais que bloqueiam os caminhos que o HIV usa para infectar o organismo. Caso a pessoa seja exposta ao vírus, o risco de contaminação é 90% menor, ou seja, se a pessoa tomar diariamente um comprimido que é fornecido pelo SUS e ela for exposta ao vírus HIV, ela tem um risco 90% menor de contrair o vírus. É assim que funciona hoje em dia. Agora, a gente tem alguns dados interessantes aqui do chamado painel PrEP, fornecido pelo Ministério da Saúde. Desde o começo até abril deste ano, mais de 81 mil brasileiros acessaram a terapia no país, que é essa com comprimidos, 89% deles pela rede pública, pelo SUS. 22 mil deixaram de aderir à estratégia por algum motivo. Por causa de ser comprimido diário, muita gente desiste por questão de comportamento mesmo, de acabar esquecendo de tomar e depois decide parar de tomar. E é por isso mesmo que pesquisadores investiram em estudo e conseguiram agora há pouco, recentemente, criar uma injeção onde você pode tomar aí a cada 2 meses, uma injeção de longa duração. Essa injeção, que desde julho do ano passado é indicada pela OMS aos países como alternativa mais eficaz da PrEP, tem um aval já em países como a Austrália e os Estados Unidos. O cabotegravir, que é essa injeção, apresentou 69% de eficácia maior do que os comprimidos diários para evitar a infecção pelo HIV. São 2 aplicações mensais no começo e depois uma a cada 2 meses, reduzindo a frequência de 365 vezes ao ano, como são os comprimidos, para apenas 6. A injeção é feita nos glúteos. De acordo aí com o Ministério da Saúde, essa injeção ainda não está disponível no SUS, ainda não funciona assim, precisa de uma avaliação do Ministério da Saúde para colocar essa estratégia toda no SUS. E também não há previsão para vender pela rede privada. Vale lembrar que a Fiocruz já havia anunciado no ano passado que iria implementar um projeto piloto como PrEP injetável no Brasil, iniciativa financiada por uma agência global de saúde ligada ao OMS. A Fiocruz, inclusive, é quem produz a chamada PrEP hoje em dia em comprimidos. Importante, um dado importante, o Brasil ele registra um avanço no número de novas contaminações por HIV. De acordo com a edição mais recente do Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS, entre 2011 e 2021, o número de diagnósticos saltou de 198% no Brasil, passando de 13.700 ao ano para 40.900 ao ano. É um dado importante, uma alta muito importante. 1 milhão de brasileiros vivem com o vírus no mundo, 38 milhões. Mas o HIV não é mais esse bicho de 7 cabeças que já foi antes. Existe terapia antirretroviral e os casos de AIDS caíram
18,5% no mesmo período no Brasil, passando de 43 mil novas notificações em 2011 para 35 mil em 2021. Os medicamentos atuais conseguem controlar a infecção do HIV, impedindo a evolução para a AIDS. Ou seja, se a pessoa for contaminada, ela consegue conviver com o chamado vírus do HIV e ele não evolui para a AIDS e pode levar uma vida normal, ter uma vida e relacionamento normal com outras pessoas. A PrEP injetável, essa que deve ser disponibilizada em breve pelo SUS, não é vacina, é uma injeção. Vale lembrar também, aproveitando o espaço aqui no jornal Jovem Pan, que eu conheci isso numa reportagem, também existe a PEP. Infelizmente, quando uma mulher ou alguém é violentado ou violentada, a pessoa pode ir a um posto de saúde e fazer o uso dessa PEP com orientação médica para evitar também a infecção pelo HIV. E se você que está ouvindo, aí ou assistindo a Jovem Pan tiver uma relação desprotegida, também pode procurar uma unidade básica de saúde para ter acesso à PEP. Portanto, muito em breve a gente deve ter essa estratégia chamada de PrEP substituída de comprimido para injeção, justamente por ela ter uma maior duração, por ela ter uma longa duração. Como diz um amigo meu e médico, Júlio Zanca, saúde é e deve ser algo intransferível, responsabilidade de cada um. Lívia? Com toda certeza, disse tudo, Misael Mainetti. Inclusive, essa notícia que você está trazendo para a gente é tão importante que ainda nesta edição a gente volta a falar sobre isso em mais detalhes ou com mais detalhes com um infectologista. Obrigada.